Bom dia, casais, bom dia, família. Estou passando aqui numa quarta-feira, já fiz a minha caminhada, tomei o meu café antes de ir caminhar, né? E agora estou tomando um outro café. Estou passando para fazer uma reflexão com vocês. Vocês sabem que nós fomos esses dias de viagem para Mariscal e chegando em Mariscal, nós saímos à noite para fazer uma caminhada, para passear, para conhecer o local lá, e nós chegamos num restaurante que tinha uma coruja enorme. E eu olhei para aquela coruja e achei linda, né? Achei linda e também comecei a refletir. Nossa, eu saí para passear e cheguei lá e comecei a fazer uma reflexão, porque a coruja tem um significado muito importante para mim. O pessoal me pergunta, nós não vivemos de viagem, eu trabalho em uma escola, o meu esposo também trabalha em uma empresa, eu sou da área da educação, trabalhei muitos anos em sala de aula e hoje eu tenho uma escola de educação infantil, que atende a educação infantil até o ensino fundamental 1, e que é anos iniciais, né? E nessa viagem, quando eu encontrei com a coruja, eu fiquei pensando, né? Até aqui, esse símbolo me acompanha, que na verdade é um símbolo de sabedoria, pela habilidade que ela tem em relação a ver durante a noite, né? Enxergar durante a noite, e ela tem um grande significado para a área da educação. E eu comecei a pensar no meu propósito, né? No meu propósito de vida, que é algo que eu sempre reflito a respeito. Na área da educação, eu sempre pensei o que Deus gostaria, o que Ele queria de mim, o que eu iria deixar para a humanidade, né? Quanto aos propósitos. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês a respeito do propósito, né? Sempre que eu vou fazer algo, seja na minha profissão, na escola em que eu trabalho, ou seja nos momentos de descanso, para minha vida, eu procuro sempre não fazer por fazer. Eu sempre busco ver qual seria meu propósito, né? E se você for estudar a palavra propósito, ela vem do latim, né, que significa proponere e que significa colocar à frente. Então eu não quero fazer uma viagem simplesmente por fazer. Existe um propósito nessa viagem. Eu não vou trabalhar na escola, que hoje eu sou diretora na escola, né? E trabalhar por trabalhar. Eu sempre busco ver meu propósito. E desde que eu comecei na área da educação, sempre ficou muito claro, né? Porque foi a coruja nesta viagem que me fez refletir. Porque eu sempre pensei em aprendizagem, em sabedoria, né? Que a coruja é um símbolo de sabedoria. E em todas as situações da minha vida, eu busco sempre ver o que eu estou aprendendo. Então, nas nossas viagens, eu busco ver o que eu aprendo. Quando eu passo por situações diferentes na minha vida, na vida aqui familiar, eu sempre busco ver o que eu estou aprendendo. E eu acredito que isso tem muito a ver com o meu propósito, né? Que seria ver aprendizagem em todas as situações. E todo lugar. Aí eu falo, mas o que tem isso a ver com as nossas viagens? Porque nas nossas viagens nós nunca estamos sozinhos, nós sempre encontramos com alguém, fazemos amizades diferentes e sempre eu percebo essa necessidade ao conversar com as pessoas de realmente ver aprendizagem em todas as circunstâncias, em todas as situações vividas. Então, durante as viagens eu aprendo muito, né? E às vezes encontro com muitas pessoas que estão passando por situações diferentes, ou sejam situações fáceis ou situações difíceis, porque a vida não é feita só de situações fáceis, né? Então, que precisam de uma palavra, que precisam de luz, que precisam às vezes discernir o porquê estão passando por determinadas situações. Porque
nós sabemos que a vida da gente não é só um caminho reto, não é só felicidade. Nós passamos por situações difíceis também. E nesse momento, ao invés de nós reclamarmos, por que não buscar o que nós estamos aprendendo? Talvez na hora da dificuldade, na hora do sufoco, seja difícil você ter esse discernimento, você perceber, né, o que você está aprendendo ou o que você irá aprender com aquela situação. Mas depois de um tempo, quando as coisas se acalmam, se você parar para refletir, você vai ver que tudo na nossa vida tem um propósito, né? E o meu propósito para essa vida é tentar ver o lado bom em todas as situações que nós vivemos. E é, na verdade, o que eu acredito que eu posso deixar e irei deixar para o mundo, tanto na área da educação, que seria na minha área profissional, quanto também nos meus momentos de lazer, porque o meu propósito ele está ligado à minha essência, né? Que é a necessidade que eu tenho de servir a Deus, que é algo que eu faço de maneira natural, né? Porque o propósito ele está ligado aos nossos talentos, né? Naturais. E quando nós colocamos Deus à frente de tudo, em todas as situações, é impossível nós não enxergarmos aprendizagem mesmo diante das dificuldades. Porque como diz aquele ditado que nós tanto falamos e conhecemos e ouvimos falar, não há bem que sempre dure ou mal que nunca se acabe, né? E nós sabemos que existe o bem e existe o mal, mas como que nós vamos valorizar os momentos bons vividos? É porque nós sabemos que existem os momentos de dor também, os momentos de tristeza, senão seria tudo igual, né? Senão seria tudo igual. Nós só valorizamos, nós só saberemos valorizar os momentos bons porque nós sabemos também discernir. E aí, pessoal, como eu estava falando, né, a respeito das situações que nós vivemos, a respeito do bem e mal, nós só conseguimos valorizar os momentos bons, né, e ter a diferença desses sentimentos para nós, porque nós sabemos também o que é os momentos difíceis, né? Os momentos de sofrimento, que como eu disse para vocês, talvez na hora a gente não consiga ter o discernimento necessário para saber o que nós estamos aprendendo com aquilo, com determinada situação. E assim, estou falando sobre isso, comecei falando sobre a nossa viagem, sobre a coruja, que é um símbolo de sabedoria, que é utilizado tanto na pedagogia e principalmente na filosofia, né? Que significa inteligência, que significa ter um olhar atento, que significa sabedoria acima de tudo, né? E enxergar aquilo que todos enxergam, isso é muito fácil, enxergar o palpável, né? Enxergar aquilo que está na nossa frente é muito fácil. E o que é difícil? O difícil para nós é enxergarmos além daquilo que é óbvio, né? É refletirmos, é vermos o que nós estamos aprendendo com determinadas situações. E o meu convite hoje para vocês é nesse sentido. Se você está passando por um momento difícil, por um momento triste, né? Ou por um momento de cansaço interior mesmo, tente observar e tente refletir sobre a aprendizagem, sobre aquilo por que você está passando por determinada situação. Se nesse momento você não consegue ver, você não consegue enxergar, eu tenho certeza que mais adiante você vai conseguir perceber isso. E a vida ela se torna mais leve se você começar a vivê-la dessa maneira. E sempre tem um propósito na sua vida. Não faça nada sem objetivo. Tudo que você for fazer, faça sabendo que você busca algo maior, além do óbvio, né? Então é essa mensagem que eu deixo para vocês hoje, que vocês fiquem com Deus, que tenham uma excelente quarta-feira e nós nos vemos no próximo vídeo. Grande beijo para vocês, casais, e para toda a família.
Me acompanha. Mariscal, hein? Olha que linda a nossa coruja. Aí saímos para dar uma volta à noite. Viemos aqui no Trapiche, Mariscal. Aí encontramos a coruja e saímos para dar uma voltinha aqui no comércio.